Aleluia. Glória a Deus. Você está animado, meu irmão? Eu estou animado. Essa palavra não volta vazia. Eu vou sair daqui melhor do que eu cheguei. Pergunta a pessoa do seu lado: você vai sair daqui melhor do que você chegou? Você crê nisso? Assim será, meu irmão. Assim será. Muito obrigado. Vai ficar? Aleluia. Fica à vontade, meu irmão. Pode sentar. Eu amei esse negócio de não estar segurando o microfone, que eu fico livre para correr. Não que eu não estava antes, porque eu sou livre. Você é livre também. Amém? Glória a Deus. Estamos encerrando um ciclo de 4 ministrações, né, no culto de louvor e adoração sobre cultura. E hoje é sobre cultura de servir na igreja e ministério. Cultura de serviço e ministério. Né? Serviço é auxiliar outras pessoas a resolver aquilo que elas precisam. Né? É você realmente desenvolver os seus dons e talentos em favor do outro. Né? E ministério é trabalho. Né? Ministério é trabalho. Então a gente vai falar sobre isso hoje. A gente vai falar sobre como você pode... a importância da cultura, né? Porque a cultura ela é um conjunto de crenças, de comportamentos, de valores que acontecem de maneira automática e intencional no ambiente onde a gente vive. Seja uma cultura na sua casa, seja na sua empresa, seja na igreja, numa organização. Então, o conjunto dessas crenças, daquilo que as pessoas acreditam, daquilo que da forma como elas se comportam, muitas vezes inspirado pela liderança, influencia aquele comportamento que aqui sempre foi assim. A cultura tem muito a ver com aquela frase que diz assim: aqui sempre foi assim. Você chega num lugar, a pessoa fala assim: rapaz, mas vocês não estão fazendo errado isso aqui? Não mexa nisso não, que aqui sempre foi assim. Alguém já ouviu isso? Né? Aqui sempre foi assim. Então a cultura, ela influencia em níveis profundos de comportamento, de influência. E quando o pastor Eduardo foi guiado para colocar esse tema cultura, esse mês, ele é muito importante, porque a gente não só precisa se blindar da influência externa da cultura que quer entrar dentro da igreja, quer entrar na cabeça dos nossos filhos, na nossa cabeça, na nossa vida, nos nossos costumes, coisas lícitas às vezes, que às vezes tomam o nosso tempo e geram distrações, como também a nossa cultura influenciar o mundo, né? Porque nós não somos influenciados, nós somos influenciadores. Amém? E a gente vai aprender mais sobre isso, sobre cultura de servir. Né? Essa cultura de servir, ela começa de cima para baixo, é igual a escadaria, ela é lavada de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Então a cultura do servir, ela começa muito na liderança, tá? Seja a equipe pastoral, ministros, todos aqueles que lideram pessoas dentro da igreja, né? Os departamentos e tudo mais. Você como cabeça, né? Você como ajudadora da sua casa, o homem como cabeça, a mulher como ajudadora, né? Os dois um só, lideram sua família, né? O homem como um papel, digamos assim, de maior responsabilidade. Mas essa cultura, ela precisa influenciar toda a sua vida. Essa cultura ela precisa influenciar os seus hábitos, os seus comportamentos, o servir e entender que você, cada um de nós aqui, tem um ministério no Senhor, tem algo a cumprir, tem algo a fazer, né, dentro do corpo de Cristo. Entender isso e viver isso é o que o Senhor espera de mim e de você. Amém? Então vamos crescer, vamos aprender sobre isso, vamos entender aqui sobre o que a Bíblia diz. Né? É importante também a gente incentivar os membros a usarem seus dons e talentos, né, e servirem uns aos outros para impactar a comunidade ao nosso redor. Foi mais ou menos o que a gente falou aqui. Tá? Então, o que a palavra fala a respeito de servir? Né? A palavra fala que menor é o que serve, não é assim? Não. A palavra fala que maior é o que serve. E onde diz isso? Vamos lá em Mateus 20. Mateus 20. Você está com sua Bíblia, meu irmão? Mateus 20. O contexto vem da conversa da mãe de Tiago, né? Tiago e João, a esposa de Zebedeu, que estava falando com Jesus, querendo que colocasse João e Tiago do lado direito de Jesus e do lado esquerdo do trono ali, né? E aí esse desejo deles gerou toda essa conversa que a gente vai ler aqui agora. E a gente vai começar pelo Mateus 20 e 25. Tá? Lá em Mateus 20 e 25... já vem a resposta de Jesus para esse contexto, tá? Então Jesus os chamou e explicou: sabeis que os governantes dos povos os dominam e que são
as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações, não será assim entre vós. Ele já começa dando aquela cortada. Não será assim entre vós. Ao contrário, e ele já mudou a direção, né? Ao contrário, quem deseja ser importante entre vós, será esse o que deve servir aos demais. Eu estou lendo a versão viva, tá? Talvez você esteja espantado com o que eu estou lendo, né? Mas é porque é a versão viva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo, ou servo, né? E no 28 fala assim: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Esse mesmo contexto de conversa, de importância, onde os apóstolos estavam conversando sobre quem era mais importante, e essa conversa do Zebedeu lá deu uma confusãozinha com os outros 10 lá, ficaram meio irritados. Mas lá em Lucas 22, 24, fala que surgiu também uma discussão, Lucas 22, 24, tá? Surgiu também uma discussão entre eles acerca... Eita! É porque eu acho que eu emagreci muito, o reconhecimento facial não está... Ai. Eu tenho que fazer de novo. Eles deviam... E surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. No 25 fala, mais Jesus, mais, conjunção adversativa, mais... Elimina tudo que foi falado antes. Mas Jesus lhe ponderou: os reis das nações são os senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Ou seja, só por exercer a autoridade eles são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Porquanto, quem é melhor? Quem é maior? Na verdade aqui está quem é maior. Quem é maior? Quem é o maior? O que está reclinado à mesa ou o que o serve? Porventura não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós, eu sou como aquele que serve. Então aqui todo tempo a palavra está dizendo que maior é o que serve, maior é o que serve, maior é o que serve. Nós somos os que servem. Em João 12, 24... ele fala assim: eu afirmo a vocês que se um grão de trigo não cair da terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada. Porém, condição adversativa ainda, de novo, eliminando o que foi falado, se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. Está falando sobre mim e sobre você, meu irmão. Sobre o novo nascimento, sobre a gente despir-se do velho homem, sobre a gente morrer para nós mesmos e vivermos para Cristo. E ele fala, quem aqui já morreu para o mundo? Amém? Teve gente que está morrendo ainda? Não levantou a mão? Aquele que amar a sua vida, a perderá. Mas aquele que desprezar a sua vida nesse mundo, ganhará para sempre a vida eterna. Aleluia! Meu irmão, se alguém quer me servir, venha e me siga, pois os meus servos devem estar onde eu estou. Se me servir, o Pai o honrará. E assim, eu vou falar uma coisa, mas não quero que vocês riam não, tá? Eles estavam falando lá fora, inclusive. Patrícia, se converteu com 18 anos, trabalhou no ministério quase 8, lá no ministério lá em Campina Grande. Para namorar com ela eu tive que conversar com o Guto, para você ter ideia. Eu nem tinha noção, eu era novo na fé. E ela serviu com excelência ao Senhor. Ela servia na sala VIP lá, pastor Bud, todo mundo. E ela foi uma mulher fiel, um jovem que cuida das coisas do Senhor. E o Senhor deu um galardão para ela. Gente, vocês estão rindo, é sério. O Senhor deu um galardão para ela. É óbvio que eu entrei devendo nessa relação, na verdade, né? Então eu estou pagando já esse servir até hoje. Mas é verdade, meus irmãos. Servir ao Senhor tem galardão, tem honra. Quando você serve ao Senhor de todo o seu coração, Ele honra você. E quando a gente entende esse mecanismo de como funciona no reino, a palavra escala se torna a nossa melhor amiga. A gente começa a querer estar escalado o tempo todo. Para servir, para fazer um cafezinho, para limpar o chão, limpar o banheiro, ficar no trânsito, ser diácono, estar no conselheiro. Por quê? Porque a gente entende. Eu queria servir no louvor, mas eu não consigo. Eu não consigo. E a gente começa a entender que quando você... Quem é que já serviu na igreja? Quem é que já experimentou estar servindo e começar a receber notícias boas?
O Senhor desembaraçando perfeitamente o seu caminho. Quem já? A gente começa a ficar um pouco egoísta, né? A gente começa a querer servir muito, né? E a gente tem que dar oportunidade para outras pessoas servirem. Não é assim? E quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, tudo Ele faz, tudo Ele cuida, as demais coisas são acrescentadas, certo? Né? Todas as coisas são acrescentadas, tudo aquilo que a gente necessita, tudo aquilo que a gente precisa é acrescentado. Então é uma posição de muito privilégio, meu irmão. Quando a gente serve o Senhor, é uma posição de crescimento. É uma posição de crescimento. Eu anotei aqui uma frase lá no final, mas eu vou falar agora. Vou parafrasear o apóstolo Guto, quando ele fala do ministério. Ele fala sobre o ministério, eu vou parafrasear sobre a igreja. Nós não estamos usando pessoas para construir uma grande igreja, mas nós estamos usando uma igreja para construir grandes pessoas. Meu irmão, a gente não está aqui usando uma igreja para vocês para fazer uma igreja grande, não. A gente está usando a igreja para fazer pessoas serem transformadas, chegar ao pleno conhecimento da verdade, renovarem a mente com a palavra, usufruírem, chegar ao pleno conhecimento de tudo aquilo que o Senhor tem para ensinar e gradativamente progredir no Senhor, avançar no Senhor. Então a gente realmente deseja isso. É o que está no coração do pastor Eduardo, né? Que você chegue ao conhecimento da fé, né? Que você ande em amor, que você cresça, para que você prospere em tudo, não tenha falta de nada, tá? Então maior é o que serve, aquele que crê em Deus e o serve ao corpo. Então como é que você vai servir ao Senhor? Se Jesus estivesse aqui em João Pessoa, você acha que essa igreja tinha vaga para entrar pessoas? Porque todo mundo estaria aqui, mas meu irmão, servir os homens foram levantados por Deus para conduzir essa igreja como se você estivesse servindo a Jesus. Então honra a tua liderança, honra os teus pastores, honra os ministros, honra a tua família, sabe? Isso é muito importante. Então a gente realmente precisa ter esse entendimento de morrer para nós mesmos e vivermos para Deus. E cada dia ir matando a carne que é em nós, né? Como diz Paulo, esmurro o meu corpo, né? E levo à escravidão. Não é importante que a gente mate as vontades da carne. E tudo isso é um processo. A gente precisa estar alimentando. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, porque eu vim subir pensando, eu vou tomar uma água, esqueci. Eu já subi com a boca seca. Então, realmente, existe honra para quem serve o Senhor. Existe honra para quem serve o Senhor. Mas você não vai fazer isso porque você quer ser honrado pelo Senhor somente, mas porque isso depende do teu crescimento na fé. Isso depende do teu crescimento, do teu amadurecimento. Você ser, né, o ferro afia o ferro, né? O fogo, o ouro ele derrete sobre a forja, né? De um fogo, de um ambiente de crescimento. Então é muito importante que você se exponha a um ambiente de crescimento. A igreja, ela é o melhor lugar do mundo para você se desenvolver, para você crescer no Senhor. Né? Então muitas vontades, muitos gostinhos, muitos mimimis que às vezes a gente adquire da infância até crescendo. Mas eu não gosto disso. Mas eu não quero isso. Aqui é o único lugar onde o pedreiro e o engenheiro servem no mesmo lugar. Aqui é o único lugar onde o juiz e o mais humilde da igreja lidera o juiz. Então aqui não tem esse negócio de título. Aqui é onde você realmente é exposto a um ambiente de crescimento, de honra, de autoridade, de hierarquia, no sentido do desenvolver. É onde você aprende a se submeter a autoridades, onde você aprende a honrar autoridades, onde você aprende a entender, a interpretar a palavra, onde você é ensinado para crescer no Senhor. Então, eu acho que eu realmente vou ter que refazer um cálculo aqui para a questão do rosto aqui. Estou me achando. A igreja não... Estou brincando, gente, só quebrar o gelo. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que o servir ao Senhor é parte da nossa jornada, do nosso propósito, do que Deus espera de nós, para que a gente chegue a cumprir esse propósito, tá? Então, o crescimento no Senhor, eu quero contar a história de um sábio. E um sábio que estava caminhando na rua e
uma pessoa abordou ele e falou, seu sábio, eu já sou um homem muito bem sucedido, sou muito rico, eu já tive tudo que o senhor imaginar. Todos os prazeres desse mundo, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, eu já tive. E nada mais me satisfaz hoje. E tudo que eu tinha, eu vendi, está tudo dentro dessa mala aqui. Ó. Todo o dinheiro que eu tenho está dentro dessa mala. E o que é que eu faço para ser feliz? O sábio olhou para ele e disse, olha ali. Aí quando ele olhou para o lado, ele pegou a mala e correu, sabe? E correu, ó, fortemente. Quando ele chegou numa curva, ele fez a curva e deixou a mala e ficou de longe olhando. E aquele cara correu desesperado atrás do sábio. Desesperado. Quando o cara pegou a mala, ele sentiu um alívio. E o sábio abordou ele. Ele falando, você não disse que se sentia 100% completo? Você não disse que se sentia? Sua felicidade está em coisas. Mas existe um Deus que pode preencher esse vazio que está em você. Meu irmão, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus dos exércitos, o nosso Pai. Muitas pessoas têm ficado acomodadas com os prazeres do mundo, buscando essas malas de dinheiro, ou buscando aquilo que o dinheiro pode comprar. E isso é lícito, mas não pode vir em primeiro lugar. Isso não pode estar na frente do que o Senhor tem para a gente. O Senhor, Ele quer um posicionamento nosso. Ele quer desenvolver, Ele depositou em cada um de nós dons e talentos, e Ele quer que a gente desenvolva esses dons e talentos. Ele quer que a gente cresça, e parte disso está no envolvimento dos irmãos, um com os outros, a igreja. Então é muito importante que você sirva, para que você realmente desenvolva esses dons e talentos. Lá em Romanos 12, 1, vamos abrir lá? Romanos 12, 1. Quem abriu diz amém. Eu estou lendo a versão viva, tá? Fique à vontade. Que é King James. Lá ele fala assim, portanto, queridos, estou dizendo a tu. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não imitem a conduta e os costumes desse mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No 3 fala, como mensageiros de Deus, digo a cada um de vocês, sejam honestos na avaliação de si mesmos, medindo o seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhe concedeu. No 4 fala assim, pois tal como existem muitos membros em nosso corpo, esses membros têm um trabalho diferente a executar. Assim também é o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele. E cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Assim, pertencemos uns aos outros. E cada um está ligado a todos os demais. Deus deu a cada um de nós dons de fazer bem determinadas coisas, de acordo com a sua graça. Assim, se Deus deu a você o dom de profetizar, então profetize. De serviço aos outros, então sirva bem. Se alguém tem o dom de ensinar, ensine. Se é de animar os outros, então anime. Se Deus lhe deu o dom de contribuir, ajude os outros com generosidade. Se Deus lhe deu a capacidade administrativa de liderança, então exerça esse cargo com seriedade. Aqueles que levam o consolo aos entristecidos devem fazê-lo com alegria. No 9 fala, não finjam apenas amar aos outros. Amem com sinceridade. Odeiem tudo aquilo que está errado. Coloquem-se ao lado do bem. Amem-se uns aos outros com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros, mais do que a si próprios. Mais do que a si próprios. Mais do que a si próprios.
Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mais do que a si próprios. Mais do que a si próprios. Mais do que a si próprios. Não sejam nunca preguiçosos do trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. Deixa eu te falar, meu irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas é colocar Ele em primeiro lugar. Quando você ama o Senhor sobre todas as coisas, você está colocando Ele em primeiro lugar. E Ele vai te encher de conhecimento, de amor, de revelação. Ele vai te deixar cheio de poder. Você vai estar realmente podendo ajudar as pessoas. E amar o próximo a ti mesmo, como é que eu vou amar o outro se eu não amo a mim mesmo? Se eu não amo a Deus em primeiro lugar, se eu não cuido de mim, se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro? Porque o serviço, ele gera uma recompensa. Quando eu sirvo alguém, eu sinto a sensação, a gratidão. A gratidão, ela gera uma boa sensação na gente, sim ou não? Mas quando eu faço para isso, eu estou fazendo sinceramente? E quando eu faço porque eu estou transbordando, eu estou cheio de poder, cheio do amor de Deus, e eu estou transbordando esse amor, e assim eu sirvo ao meu irmão, eu estou servindo e amando ele como a mim mesmo? Então a chave está em buscar a Deus sobre todas as coisas. A chave está em aprender e crescer no Senhor e transbordar para servir aos outros, amando os outros como a si mesmo, mais do que a si próprios. Mais do que a si próprios. Ei, o Senhor, Ele não traz nada que a gente não possa fazer, não. Às vezes a gente está tão preocupado com nossos problemas, com as nossas situações, que a gente fica até insensível. A gente fica até cego, vou chamar assim. A gente começa a não ver mais o que está acontecendo. Mas quando a gente realmente coloca o Senhor em primeiro lugar, a gente descansa nele, aprende a descansar nele, em níveis diferentes. O Senhor não vai te dar uma carga que você não consiga carregar. Então, se existem desafios na sua vida, você coloca o Senhor em primeiro lugar e descansa nele, lança sobre ele, a tua fé vai aumentar. Porque ele vai suprir. Eu gosto de uma coisa que o pastor Humberto fala. Ele fala assim, a gente vive... acostumado muito a viver de milagre, né? Milagre em cima de milagre, mas chegou a hora da gente viver de glória em glória. Então, quando a gente depende do Senhor, a gente não fica esperando pela graça que tudo aconteça. A gente tem um posicionamento correspondente. A gente realmente se esforça em fé para que as coisas aconteçam. E aí a gente vai crescendo nossa fé. E a gente vai ficando cheio. E o teu testemunho, meu irmão, ele vai edificar a vida dos outros irmãos. O teu testemunho, ele vai ser forte para dizer assim, ei, meu irmão, eu já passei por aí, eu sei como é que resolve, eu posso te ajudar, teu problema é o meu problema. Lá em Lucas 12:35, não precisa abrir não, porque a gente tem muita coisa para abrir aqui, eu estou vendo que eu estou quase estourando tempo aqui, pelo que tem de ler ainda. Aí fala a história de lá em Lucas antes, do 12:35, fala da história do fazendeiro, que tinha um celeiro, e ele queria fazer uma colheita maior, ele queria destruir o celeiro, fazer um celeiro maior para encher, enfim. E aí vem a lição aqui, né? No 35, estejam preparados para servir, e Deus repreendeu, né? Se você pode morrer hoje, você vai morrer hoje, e vai juntar isso aí para quê? Ou seja, colocando toda a energia dele naquilo. E aí no 35 fala, estejam preparados para servir e conservar acesas as suas lamparinas, para quando o Senhor voltar na festa de casamento. Ele está vindo buscar a noiva. Quem é a noiva aqui? Noiva de Cristo. Assim, poderão abrir a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Felizes, no 37 fala, felizes os servos que estiverem prontos. Quem que quer estar pronto? Estiverem prontos, esperando a volta dele. Eu lhes afirmo que ele colocará todos à mesa e se vestirá para servi-los. Ele pode vir às 9 da noite, pode ser hoje, ou até meia-noite. Porém, felizes são os servos que o Senhor encontrar prontos. Ei, meu irmão, não sei você, mas eu quero ser encontrado pronto. Ei. Aleluia. Aleluia.
Lá em Efésios 4:16 fala dele, todo o corpo ajustado e unido ao auxílio de todas as juntas. Cresce. Repete comigo, cresce. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Unido por todas as juntas. Uma junta, ela une dois membros. Unido por todas as juntas. Esse ambiente é onde está as juntas. A palavra é onde está as juntas. Todos nós vamos sendo unidos assim, ó, para como um só corpo cooperar. Para que a gente possa cumprir o ídolo do Senhor. É natural que a igreja cresça. É natural, o natural de uma igreja é que ela cresça. Para que uma igreja cresça, o corpo, as juntas precisam estar unidas, trabalhando, sendo guiadas pelo Espírito, sobre uma direção que Deus colocou sobre o cabeça. Meu irmão, nós estamos crescendo. Eu creio. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. O pastor Eduardo Ritinha, no último ano, tem orado muito sobre as pessoas que virem para a igreja, são as pessoas que vão ficar na igreja. São as pessoas que o Senhor quer que fique, porque você produzirá fruto no lugar que o Senhor te plantar. Quem aqui está há menos de um ano aqui na igreja? Levanta a mão aqui. Pastores, olha para trás, por favor. Sei que vocês não olham para trás muito, mas quem aqui levanta a mão, que está menos de um ano na igreja? Talvez você diga, eu quero servir e tal. Existe um processo natural, que não é bem determinado, mas ele acontece naturalmente assim. As pessoas vêm, visitam a igreja, começam a orar, ver se tem direção de ficar. Vem uma vez, duas, três, às vezes em um mês, vem dois. E aí elas fazem, para que elas possam servir na igreja, muitos já vêm, digamos assim, com anos, né, de cristão, com um certo conhecimento. Mas dentro das regras do nosso ministério, você precisa fazer um discipulado, né? Que é um estudo que você vai aprender sobre aquilo que a gente crê e tal. E ao terminar esse discipulado, se você não foi batizado, você poderá ser batizado e você poderá se tornar membro da igreja. E ao se tornar membro, você poderá começar a servir nos departamentos. Mas não são todos os departamentos que você de imediato poderá servir. Tem alguns departamentos, como por exemplo, conselheiros, diaconato, acho que louvor também. Louvor não é só conhecer a palavra, meu irmão. Tem que saber cantar e tocar, né? E tem alguns departamentos que dependem de um ano de rema, por exemplo, ou alguma coisa do tipo. Mas, às vezes, você vai levar 6 meses para começar a servir aqui. Mas no tempo que você está se preparando, ou está ajustando, você está sendo amado e sendo servido. Você está sendo cuidado. E queira, quer não, você está aprendendo como é que serve. Qual é a melhor maneira de aprender a servir? Sendo servido e começando a servir. Sendo servido, você vai começar a sentir o que as pessoas que você vai servir vão sentir. E você começa a fortalecer aquilo dentro de você. A sua fé vai aumentando sobre isso. Amém? Então, se você está ansioso ou ansiosa para começar a servir e não passou por esse processo ainda, fique em paz. Você está sendo amado, está sendo cuidado, se permita ser amado, ser cuidado. E se tem uma direção no seu coração, se você já fez, né, o discipulado, você pode procurar um dos pastores, pode procurar qualquer pessoa que está aqui na frente do corpo pastoral de ministros, e eles vão te orientar como você se incluir no departamento. Amém? Mas você pode, enfim, servir em diversos lugares, em diversas formas. Amém? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. É muito importante que a gente faça isso para o amadurecimento do corpo, para que a gente desenvolva maturidade na nossa vida. Eu lembro como é que, quando eu me converti, eu fui para um acampamento com Patrícia, e era de manhã, de tarde, de noite, sei lá, era alguma coisa assim, 3 dias, 4 dias. Aí eu disse, Patrícia, vocês crentes são muito, vocês mais antigos cristãos, eu era novo convertido, né? São muito exagerados, de manhã, de tarde, de noite, evento. Vamos só uma vez, tá bom, depois vamos passear, vamos para o restaurante. E ela, ai meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas eu estava bebê na fé, eu estava aprendendo, eu estava sendo instruído, né? Ela teve muita coragem, muita ousada, foi guiada mesmo. É verdade. E eu percebo,
o quanto eu desenvolvi, né, quando a minha fé aumentou, o quanto domínio próprio, paz, benignidade, né, mansidão, o quanto os meus olhos foram abertos, né? Todo o homem carnal foi morrendo, né? E tudo aquilo, o homem espiritual foi sendo fortalecido. E todo esse processo é um processo nosso da vida cristã. Processo de renovação da mente, de amadurecimento. E quanto isso é importante, meus irmãos. E o ambiente de igreja foi fundamental para que eu pudesse me desenvolver. Para que eu pudesse, sabe, olhar, porque a gente age muito por parâmetro. Então eu chego aqui, olho para a Ritinha e para o pastor Eduardo e falo, meu Deus do céu, eu preciso aumentar o meu nível de amor. Meu Deus do céu, como é que chama? Que pureza eles têm, né? Que amor ao Senhor eles têm, que zelo eles têm pelas pessoas. E aí você começa a ser esticado, né? Aí você começa a olhar para outras pessoas e começa a falar, rapaz, que massa, que maravilhoso. Você vê pastor Marcelo pregando, que coisa maravilhosa, cheio da palavra, um homem ungido. E aí você fala, rapaz, eu quero aprender com ele. E aí você começa a ver as outras pessoas, você começa a ser afiado, o ferro afia o ferro. E o parâmetro começa a te ajudar. E aí você começa a ver um irmão seu que falou, olha, eu li tal livro, é muito bom, o livro tal. E ele fala, você fica instigado a ler também. E você começa a querer ler, né? Eu li para a Silvia ali, ela está em 6 departamentos, minha irmã. É muita prosperidade. Hein, Silvia? É muita prosperidade. Aleluia. Glória a Deus por sua vida, Silvia. Aleluia. Mas eu quero entrar num ponto aqui importante, que a gente tem que evitar as distrações. Porque isso tem a ver com servilhão. Porque muitas pessoas não estão servindo ou não estão chegando ao ponto de começarem a servir por conta das distrações. E eu sei que o pastor Jacob me falou sobre isso, sobre os últimos tempos. Eu não tive semana passada aqui, eu não fui arrebatado, né, pastor? Estava na igreja de Bahia. Mas eu li um livro chamado O Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias, do Rick Renner. E ele traz uma explicação a respeito de um texto que eu vou ler para vocês, que foi lido semana passada, que em 2 Timóteo 3:1 fala, é importante vocês saberem, para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo, porque as pessoas só amarão a si mesmo e ao dinheiro, serão incapazes de se controlarem, serão orgulhosas, não tem serão na palavra, tá? Orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. E aí no 4 eu quero falar sobre isso. Serão traidores dos amigos, atrevidos e inchados de orgulho e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Eles preferirão os prazeres do que amar a Deus. E ele fala aqui no livro dele, na página 324, ele fala sobre essa frase, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, é traduzida pelo grego philodonos, que compreende a palavra philos e significa amor, e a palavra hedone, que significa prazer, a palavra hedone é a raiz da palavra hedonismo, que denota indivíduos que se entregam à busca desenfreada e irrestrita por prazeres de toda espécie. Assim, a palavra philodonos é traduzida com a palavra amigos dos prazeres, né? Que significa viver, atender ao próprio prazer. Essa é uma imagem das pessoas que estão totalmente preocupadas com a sua própria autogratificação. Quero abrir um ponto aqui. Eu trabalho com comportamento humano há 20 anos e existe um estudo sobre o hábito, sobre o poder do hábito. E ele fala que o que é um gatilho para um hábito é a recompensa. Então, toda vez que a gente se comporta de uma certa maneira, a gente faz porque tem uma recompensa. Seja boa ou ruim. Reclamar tem recompensa, falar de amor tem recompensa também. São recompensas diferentes, mas são recompensas. E a recompensa, ela gera um loop de comportamento. A pessoa começa a se comportar assim para ter essa recompensa de novo. Tá? E ele fala aqui sobre buscando os prazeres
com a própria autogratificação, recompensa. Né? Eu chamo de autossuficiência inútil. Ou que fazem da felicidade pessoal sua maior aspiração de vida. Mas aí tem um ponto que ele fala legal aqui, porque lá não fala mais, a palavra M-A-I-S, ela é comparativa, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não é que as pessoas não são amigos de Deus ou não amam a Deus, mas estão colocando os prazeres em primeiro lugar. Elas estão colocando prioridade nos prazeres, menos do que a prioridade em Deus. E aí ele fala assim, crentes, cuidado. Paulo declarou profeticamente em 2 Timóteo 3,4 que a sociedade nos últimos dias ficará obcecada por si mesma, ao ponto de ser impelida a níveis de egoísmo sem paralelos. E aí ele fala essa parte que eu acho interessante. E não somente a população não salva, que é suscetível ao amor pelo prazer e a ênfase excessiva no eu. Muitos cristãos são tão obcecados pelo conforto, aí ele traz a palavra conforto, que não querem ter de fazer nada que lhes cause algum inconveniente ou que prejudique seu conforto. À medida que as décadas avançaram, essa condição afetou grandemente as igrejas, onde se tornou cada vez mais difícil encontrar pessoas que estejam dispostas a servir voluntariamente. Olha o risco, meu irmão. Você ama mais a Deus ou os prazeres? Até disse terça, eu conheço muita gente que não tinha motivo para vir para a igreja, mas não conheço ninguém que reclama porque foi. Eu conheço muita gente que fala assim, não podia vir hoje não. Alguém tinha motivo para não vir hoje? Sinceramente? Acho que muita gente, né? Aí você veio. Eu duvido que você reclame que veio. Você vai dizer, glória a Deus, aleluia, fui abençoado. Amém. Aleluia. E ele fala assim, só quero finalizar essa parte com isso. Ele fala assim, não conheço nenhum cristão que confessaria abertamente que ama mais os prazeres do que ama a Deus. Você conhece algum? Aí ele completa, mas os atos de uma pessoa falam mais alto que suas palavras. Como é importante isso, meu irmão. Às vezes, as pessoas não estão chegando ao ponto de estarem prontas para servir, porque, sem perceberem, estão amando mais os prazeres do que amando a Deus. Eu duvido, meu irmão, você colocar o Senhor em primeiro lugar e sua vida não ser transformada. Em muito menos tempo do que o seu braço pode fazer. Porque aparentemente o nosso braço ele faz por um tempo. Mas rapidamente vem o estresse, a ansiedade, depressão, preocupação. Vem a culpa. E faz você retroceder. Mas quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós somos guiados por paz e alegria. E quando existe inquietação, a gente fala, não. Mas quando existe paz e alegria, é um sinal para correr. E aí você avança. E as coisas começam a acontecer para você. E você começa a renovar sua mente, crescer. Você começa a servir. E você começa a correr velozmente a carreira que Deus tem para você. E todas as coisas, e as demais coisas, e tudo aquilo que você precisa será acrescentado. Tudo aquilo que você precisa. Ele fala no livro, ele fala assim, tem muita gente buscando felicidade, e felicidade é uma coisa temporal. Ela é muito rápida, ela acaba muito pouco, ela gera aquela recompensa e acaba muito pouco. E aí por buscar a felicidade, muitas vezes não está se engajando nas coisas de Deus. Voluntariamente. E o que acontece? A obediência é a chave. Obedecer a Deus, servir a Ele, vai fazer com que você seja muito mais feliz do que você seria em qualquer outro momento da sua vida. Em qualquer outra gratificação passageira, pontual. Onde estão os seus olhos? O que tem sido sua prioridade?
nos últimos meses? Mais fácil de você lembrar. Você, sem perceber, está sendo envolvido pela cultura desse mundo? O que é que você fala para você mesmo para não começar a servir ao Senhor? Estou sem tempo. Meu irmão, o Senhor multiplica seu tempo. Eu tenho muito trabalho. O Senhor pode te dar novos trabalhos. E Ele pode te fazer prosperar em tudo que você quiser. Esse motivo que você fala, ele é real? Ele é uma coisa realmente impossível de negociar? Ou é uma coisa que dá para negociar? Você pode realmente colocar o Senhor em prioridade nisso? Você confia que Deus pode cuidar de você se você colocar Ele em primeiro lugar? As suas ações, elas condizem com isso? O Senhor realmente está em primeiro lugar na sua vida? Em Hebreus 6,10 fala: porque Deus não é injusto. Como é que Ele pode esquecer-se do trabalho incansável de vocês por Ele? Ou esquecer-se do modo pelo qual vocês costumam mostrar o seu amor por Ele? E ainda mostram auxiliando seus irmãos na fé. E o nosso desejo sincero é que vocês continuem com a mesma prontidão até o fim, a fim de que tenham plena certeza da esperança. Então, sabendo o que está aguardando vocês lá adiante, não se tornem espiritualmente insensíveis e indiferentes, mas sigam o exemplo daqueles que recebem tudo quanto Deus lhe prometeu por causa do vigor da sua fé e da sua paciência. Meu irmão, a palavra é poderosa demais. Ela tem tudo que a gente precisa. Tem todas as instruções que a gente precisa. É bom demais. Se deleite no Senhor, meu irmão. Aleluia. 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 Gálatas 5,13 fala: porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para dar lugar à vontade da carne, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros. Mateus 6,24 fala: vocês não podem servir a dois patrões, porque vocês odiarão a um e amarão ao outro, ou serão fiéis a um e desprezarão ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Gálatas 1,10 fala: vejam, que não estou procurando agradar a homens, estou buscando agradar a Deus. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não poderia ser servo de Deus. Você está buscando agradar a homens, meus irmãos? Ou você está buscando agradar a Deus? A gente não tem mais reputação nesse mundo, não. Não é tempo mais da gente ser famoso nesse mundo, não. É tempo de ser conhecido por Deus. Não é tempo da igreja mais brincar de ser igreja. Não é tempo mais da gente brincar de ser cristão. E no domingo Senhor, me perdoa a semana, para a semana eu volto para pedir perdão de novo. Não, é tempo da gente realmente ser filhos de Deus de verdade. Reinarmos em vida com Ele. Aleluia. Josué 24,15 fala: se porém vocês não desejam obedecer ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses falsos dos seus pais do leste do Eufrates, ou aos deuses falsos dos amorreus, em cuja terra hoje habitam. Quanto a mim, fala assim: quanto a mim, ouçam bem. Ixi, jantaram não? Quanto a mim, ouçam bem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. 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 1 Coríntios 15:58 fala: portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, certa, sejam fortes e firmes, sempre dedicados ao trabalho do Senhor,
pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Aleluia. Quando eu quero estudar sobre amadurecimento, eu gosto muito de um texto e eu quero chamar o louvor, que eu vou estar finalizando. Tem mais 5 minutinhos, né, pastor? 50 minutos? Não, 5 minutos. Quando fala de amadurecimento no Senhor, imagina que a sua vida cristã fosse comparada a me permitam dar um exemplo, tá? Fosse comparada a você aprender a pilotar um avião. Você teria que ir para um aeroclube desse da vida, fazer um estudo a respeito da parte teórica, assim como uma autoescola, por exemplo. E ao terminar isso, você teria que ir para simuladores de voo. E aí você ia praticar algumas horas de simulação de voo. Você não ia sair da escola para um Boeing 737. Jamais. Você ia sair de lá para um simulador. E a sua prática, as suas horas de voo, vai permitir que você pegue um ultraleve, talvez, para aprender a sentir com o que é um pequeno avião de porte no ar. E com sua prática, suas horas de voo, vai permitir que você pegue um monomotor. E com mais horas de voo, de repente, um jatinho. E com mais horas de voo, de repente, um Boeing 737. Meu irmão, o Senhor vai confiar coisas maiores a você à medida que você investe horas com Ele. À medida que você amadurece praticando a palavra, ouvindo, praticando, ouvindo e praticando, ouvindo e praticando. As horas de voo, mais coisas serão confiadas a você. Talvez você esteja no simulador nesse momento, mas Deus tem um avião para você. Talvez você já esteja num aviãozinho pequeno, mas Deus tem um avião maior para você. Deus tem um avião maior para você, onde cabem mais pessoas, onde mais pessoas serão confiadas a você, onde mais recursos serão confiados a você, à medida que você renova a sua mente, que mais coisas você acessa, mais coisas serão confiadas a você. Lá em Romanos 5,3 fala assim: podemos nos alegrar igualmente quando encontramos diante de sofrimentos, pois sabemos que o sofrimento produz paciência. Em outras versões falam, eu até gosto da versão King James, deixa eu abrir aqui. Romanos 5,3, abre lá. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante de sofrimento. Eu estou lendo a Viva. Eu não mudei. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, pois aprendemos que a tribulação produz perseverança. Meu irmão, perseverança. Tem gente que fala assim, se tivesse dado certo, tinha dado tudo certo. Não, isso é mentira do diabo. Existem desafios, existe um processo de renovação da mente, de amadurecimento, de paciência, de perseverança, de perseverar. Ao medida que as tribulações acontecem, você dá glória a Deus. E você continua prosseguindo, continua marchando. E isso vai desenvolver em você perseverança. E aí vem o 4, que fala, e a perseverança produz um caráter aprovado. Ei, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa a você, Deus sempre, baixa a luz, Deus sempre confiou em você. Deus sempre acredita em você. Deus acredita em você. Não importa as circunstâncias. Quem precisa acreditar em você é você. Porque Deus acredita em você. Quem precisa acreditar em você é você. Então a perseverança, aleluia, vai produzir em você um caráter aprovado. Você vai olhar para você e vai dizer assim, eu estou orgulhoso de mim mesmo. Eu estou orgulhoso da minha aprender a depender de Deus, a ter sido perseverante. Porque a perseverança vai produzir um caráter aprovado. E quando você começar a achar isso sobre você mesmo, o ambiente vai começar a achar isso também. E aí você começa a colocar a quantidade de sal e de luz certa no mundo. Nem salgado demais, nem insosso. Nem luz demais para espantar, nem pouca luz que não atraia. Seu caráter começa a estar aprovado diante de Deus e dos homens. Não que precise, mas para bom testemunho precisa, para atrair eles para o Senhor. E no 5 fala, ou no 4 fala assim, e o caráter aprovado produz confiança, produz fé. Fala comigo, fé. Em outras versões falam esperança. E o que é o fundamento da fé? Esperança.
Produz em nós esperança. No 5 fala, e a confiança não decepciona. A confiança é quando algo ficou entronizado em você. É quando você chegou no ponto daquilo virar uma convicção, uma fé inabalável, onde nada pode afastar você disso que você precisa realizar. E a confiança não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Deixa eu te falar, meu irmão. Deus, Ele quer te colocar para trabalhar. Porque trabalhando aqui, na igreja, aqui onde o Senhor te plantar, isso vai fazer você ser um profissional mais excelente lá fora. Isso vai fazer você desenvolver em você perseverança. Isso vai fazer em você desenvolver um caráter aprovado. Isso vai fazer você desenvolver em você confiança. Porque mesmo nas dificuldades, mesmo não podendo, você foi lá e fez. Mesmo você acreditando que seria difícil, você foi lá e fez. Quem está fazendo rema está experimentando isso. Trabalhando manhã, tarde, de noite por rema, na terça na igreja, na quinta na igreja, meu Deus do céu. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Esse tempo passa. Aproveita. E passa rápido. Isso está desenvolvendo em você fé. Porque quando você se levanta um gigante diante de você, você fala assim: Deus foi comigo contra o urso, foi comigo contra o leão. Quem é esse que se levanta contra o exército de Deus, igual a Davi? Você vai lembrar daquilo que te traz esperança. Você vai lembrar daquilo que você foi perseverante, daquilo que você desenvolveu em você um caráter aprovado e que gerou confiança, gerou fé em você. Então, meu irmão, eu quero exortar você a servir. Servir vai te levar a identificar se você tem um chamado ministerial. Se você tem dom do evangelista, do mestre, do apóstolo, do pastor, Ministério de Socorros, da reconciliação, do profeta. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se hoje foi uma pregação muito animadora para você, mas eu espero que você realmente reflita a semana inteira sobre isso. Sobre aquilo que o Senhor tem para você. Sobre aquilo que você precisa fazer no corpo de Cristo. Porque nós precisamos de você. O Senhor precisa de você. Grandes coisas Ele quer fazer em você e através de você. Aleluia. Aleluia. Fique de pé, por favor.